Física e Matemática para Programação de Jogos. Esse é o vídeo de número 3 da sequência de vetores. Nesse vídeo a gente vai dar um passinho para trás e vai tentar entender, assim, através da movimentação escalar, utilizando apenas números, como que eu poderia utilizar vetores para facilitar a minha vida no desenvolvimento do movimento do jogo. Então, dessa vez a gente vai analisar eixo a eixo, né? Então, vamos supor que eu tivesse esse objeto e ele tivesse centrado numa posição x0 e y0, né? Então ele está posicionado nesse ponto, e aí eu quero fazer um movimento horizontal com ele, e aí o que eu faria? Eu poderia, por exemplo, fazer essa reta, e aqui eu teria um ponto final, né? E esse ponto final ele seria o que? Ele seria minha coordenada x0, mais uma certa quantidade, vou por Vx, no mesmo valor de coordenada y0. Bom, só que assim, como é um plano, eu posso mover em dois eixos, né? Então eu poderia também mover agora nesse sentido aqui, tentar fazer um pouquinho mais reto nesse sentido aqui, e aí, olha, pode ver bem, eu estou aqui na mesma posição no meu eixo y, então eu poderia colocar aqui x0 mais vx e o meu y0 mais vy. Beleza? Então, eu vou fazer uma demonstração num protótipo ali no GeoGebra e aí vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, né? Então, beleza, eu já tenho o meu ponto zero, eu criei um slider aqui com Vx, slider com Vy. A única diferença é que eu usei um dt. O que é esse dt? Esse dt ele vai multiplicar a minha velocidade x e a minha velocidade y, e por enquanto eu mantive ele restrito só entre valores de 0 a 1. Então olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um ponto R, porque eu vou manter a coerência com a nomenclatura que vai aparecer em alguns livros para R para posição, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar também, eu vou renomear esse ponto de P0 para R0, porque ele vai ficar coerente os nomes, né? É importante a gente manter coerência nos nomes, vai facilitar o nosso raciocínio, vai facilitar o desenvolvimento de outros passos que a gente for fazendo durante o desenvolvimento desses jogos, né? Então é o seguinte, eu vou criar um ponto R, que ele vai ser igual à coordenada x do meu R0 mais o meu dt vezes Vx. E depois, qual vai ser a coordenada y dele? Vai ser a coordenada y do meu ponto R0 mais dt vezes Vy, né? Então, olha, perceba que já apareceu um ponto ali na tela, eu vou confirmar, ele foi nomeado, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um círculo com centro e raio, né? Eu vou representar o meu objeto como se ele fosse um círculo. Então, eu vou centrar ele no R e vou pôr raio 3. Beleza. Agora eu vou fazer uma construção aqui para deixar bem claro o que está acontecendo durante essa movimentação, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma linha. Eu vou até posicionar esse R0 em um outro ponto para ficar mais fácil da gente criar essa construção. E aí eu vou criar uma linha paralela ao meu eixo x que passe por R0. Beleza? E agora eu vou criar uma linha perpendicular a essa linha que eu acabei de criar. Opa, perpendicular, né? Então deixa eu selecionar aqui, reta perpendicular. E ela vai passar pelo ponto R. O que vai acontecer? Isso vai me permitir criar um ponto de intersecção entre essas duas linhas. Tá aí o meu ponto de intersecção, porque isso vai permitir com que eu visualize melhor o que está acontecendo. Agora que eu já ganhei esse ponto de intersecção, eu posso ocultar as minhas linhas e aí eu vou trabalhar com segmentos. Eu vou criar um segmento que vem do R0 até esse ponto A e depois um outro segmento que vem do A até o R. Bom, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar e vou usar umas medidas, vou medir esse intervalo, esse segmento, perdão, e esse outro segmento. E também eu vou criar um outro segmento que vai do ponto de origem, de onde eu estava, até o ponto final do meu movimento. E eu também vou fazer a medição deste ponto. Então, perceba que se eu usar o meu slider, né?
eu vou tirar um pouco de zoom aqui, eu consigo fazer desde o instante 0 até o instante 1, e aí aconteceu plenamente o meu movimento. Eu vou aproveitar para... vai ficar mais fácil de direcionar a atenção de vocês para as linhas se usarem cor. Então vamos lá, tipo, colocar no horizontal a cor azul e no vertical eu vou colocar a cor vermelho. Beleza? Vou ocultar que acho que agora eu não preciso mais deste cara. Então beleza, repare que se eu pegar e movimentar no sentido negativo, eu tenho a mesma medida aqui 30, sentido positivo 30, só que ele está indo para a esquerda, né? Como que eu posso falar que ele está indo? Ele foi do instante 0, ou seja, repare na movimentação, né? E repare também que eu poderia pensar o seguinte, né? Eu movi 30 unidades no meu eixo X para a esquerda, né? Vx igual a menos 30 e movi 30 unidades acima. Isso na prática não acontece, acontece um movimento simultâneo, né? Olha lá. Né? Mas se a gente pensar pedaço a pedaço, eu estou fazendo um deslocamento aqui na horizontal e depois um deslocamento na vertical. Então eu espero que tenha ficado bem claro o que está acontecendo aqui para o próximo passo. E o próximo passo é fazer um equacionamento, né? Então a minha posição, né? A minha posição R, deixa eu usar uma outra cor aqui, o azul mais escuro vai ficar o melhor. O R na coordenada X, ele é o valor anterior que eu tinha em R, mais uma quantidade dt vezes, né, eu vou pôr entre parênteses, Vx. E o meu Ry é igual à minha quantidade que eu tinha da minha posição, mais dt vezes Vy. Né? Se eu for pensar em instantes, né, eu poderia pensar que esse cara é no instante i e esse cara é no instante i menos 1. Ou seja, ele é no instante anterior, mas eu não vou fazer isso porque a gente... na linguagem de programação não vai estar bem assim, né? Então eu vou voltar agora para um código em Python, o mesmo código de colisão de círculos, né? Então eu já copiei esse cara para um novo diretório, vou executar, tá funcionando, então beleza. O que eu vou aproveitar dele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o segundo círculo para ele não atrapalhar. Vou deixar a colisão aqui como é uma função, então não vai me atrapalhar se eu não chamar ela, né? Então eu vou pegar a distância, esse cara não me interessa, vou apagar, if colisão vou apagar porque não é o que eu quero, vou deixar a cor como azul e vou só desenhar o círculo que está nas posições C0x, C0y e tal, esse cara vai embora, vamos ver se não... prejudicou em nada, fechou. Na linha 47 tem um problema. Linha 47 é porque eu estava fazendo o teste de colisão. Esse cara não vai me interessar, depois eu posso até voltar ele, mas ele para esse momento não me é mais interessante. Então eu vou apagar essa linha, essa linha, essa linha. Vou apagar até o fim dessa linha, repetir o meu comando e não posso esquecer de terminar com os dois pontos. Vou tentar executar de novo, beleza, estou fazendo a movimentação, fechou. Tá, agora o teclado não vai mais me interessar, né? Então, o teclado ele vai ter outra função agora, né? Bom, primeiro eu preciso ter o meu C0, Vx, que vai controlar o meu deslocamento em X, e eu vou pôr 1, e vou colocar C0, Vy igual a 1 também. Para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte, vamos movimentar só em um eixo. Então beleza, coloquei aqui no 0 como Vy, ou seja, ele não vai ter nenhum deslocamento ali em relação ao eixo y, né? E aí eu vou fazer o que? Essa variável d, ela não me interessa mais, deslocamentos, que era do programa antigo, eu vou pôr aqui o meu dt, ele vai ser igual a 1. Colocar sempre multiplicando por 1 ali, eu sei que não significa nada, mas se ficar muito rápido eu posso pôr dt de meio, 1 sobre 10, né? Eu posso ir mudando essa minha quantidade. O controle, ele não vai atuar mais sobre o deslocamento do objeto. Agora ele vai funcionar como? Ele vai fazer o seguinte, ele vai
mudar o C0VY. E aí ele vai colocar sempre para cima, eu quero que suba a minha velocidade, né? Então eu vou colocar 1. Vou colocar aqui mais igual a 1, vou sempre usar mais igual. Para baixo eu vou colocar VY, vou colocar mais igual a menos 1, então eu vou reduzir a velocidade, né? Ah, mas eu não posso esquecer, né? O Python tem um sistema de coordenadas invertido, então se eu estou colocando para cima, ele tem que, na verdade, ir no sentido negativo e para baixo no sentido positivo, né? Depois vocês desenham um quadrinho, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, né? Mesma coisa, sempre mais igual, se ele está indo para a esquerda ele vai subtrair, e se ele está indo para a direita ele vai somar, né? Beleza. Tá, e agora, como que vai acontecer a movimentação? A movimentação vai acontecer com essa equação aqui. Só que onde, em vez de eu colocar R, né, eu vou colocar C0 underline x é igual a o valor que eu tinha anteriormente mais o meu dt vezes o meu Vx. E a mesma coisa eu vou fazer para y, né? Então eu vou fazer assim, C0y é igual a C0y, né? Que é tudo minúsculo, né? Para não dar problema, C0y, C0y mais dt vezes vy. Eu coloquei vy, vamos conferir as variáveis, né? C0vx, C0vy. Eu não vou mudar lá no texto, é bem fácil, são duas equações bem simples, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui agora, antes de fazer a limpeza, eu vou fazer já a minha movimentação. Beleza, e como que eu vou fazer isso? C0x underline x é igual a C0 underline x mais dt vezes C0vx. Vou copiar e colar, vou trocar x por y e vou ver se ele está fazendo a movimentação. Então, beleza, ele já está se movendo, né? E aí eu quero que ele se mova para a esquerda. Estou apertando aqui para a esquerda e ele não está funcionando, né? Tipo, quer dizer que ocorreu algum erro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Simples, eu estou atuando na posição, né? Eu deveria atuar na velocidade quando eu ponho para a esquerda. Aí agora eu vou conseguir mudar, né? Eu só tenho que tomar cuidado com o tanto de velocidade que eu coloco, porque ele pode ficar muito incontrolável. E depois eu já não sei mais nem a posição que ele está, igual aconteceu agora. Então, ó, começando de novo, ele está indo para... Eu vou tentar o parei, ou seja, ele está adicionando 0, ou seja, eu consegui só com um pressionamento de tecla fazer com que o Vx fosse para menos 1, né? O valor que ele tinha menos 1, então se ele estava 1 menos 1 deu 0, e agora eu vou fazer ele para a esquerda. Beleza? Pronto, ó. Fechou. Então, através desse pequeno código, deu para ver que é possível controlar a movimentação atuando em parâmetros como velocidade, né? Eu poderia facilmente adicionar novos objetos e tal e deixar ele fazendo cálculo automático, mas isso eu vou deixar para quando a gente já tiver com os vetores já implementados, tudo isso funcionando. Beleza? Até o próximo vídeo, valeu!